Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje concluir a nossa série sobre pecados compartilhados no Facebook. E queremos, em nome de Jesus, que cada um esteja com o coração aberto para aquilo que Deus tem a dizer através da sua palavra. Nessa questão pouco interessam gostos, preferências ou quaisquer outras fontes que sejam usadas para defender qualquer outro ponto de vista diferente daquilo que nós vamos mostrar. Se aquilo que nós falamos, aquilo que nós postamos no Facebook, aquilo que nós cremos, não pode ser provado à luz da Bíblia, nós devemos rejeitar. A palavra de Deus nos diz que em casos onde haja choque entre aquilo que cremos e aquilo que Deus diz que devemos crer, a Bíblia diz sempre que o homem deve ser considerado mentiroso e Deus verdadeiro. Em outras palavras, nós vamos deixar que a palavra de Deus fale por si própria, independente de aceitarem opiniões, independente de gostarem de mim ou não, me acharem bonitinho ou feinho, odioso, detestável. Não é isso que conta. O que conta é o que realmente Deus diz, o que a sua palavra diz, porque é sobre esta palavra que repousa a nossa confiança de que o Jesus que nós servimos é o verdadeiro e esta palavra é a palavra de vida. Portanto, vamos prosseguir pecados compartilhados no Facebook. Em 1987, em Goiânia, no Brasil, um aparelho que era usado para tratamento de radioterapia foi encontrado numa clínica abandonada. O instrumento, então, foi encontrado por catadores de metais, de ferro velho do local, que entenderam que tratava-se de uma sucata. O aparelho, então, foi desmontado e repassado para terceiros, gerando um rastro de contaminação, matando cerca de 60 pessoas ao longo de 20 e poucos anos passados e afetando seriamente a saúde de mais de 6.000 pessoas. Estas pessoas sofreram pelo contágio com o césio 137, um material radioativo. Foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo não causado por uma usina nuclear. Pela irresponsabilidade, ignorância e mau uso, aquilo que antes era usado para salvar vidas, acabou matando tantas outras. Nessa noite nós queremos falar sobre o material radioativo que as redes sociais representam. Não as redes sociais. Como eu já disse no primeiro dia, as redes sociais são como o dinheiro. Na verdade, são neutros. Não são nem bons, nem maus, nem ruins. Depende de quem o está usando. Na verdade, o que é material radioativo é o tipo de palavra. Existe uma verdadeira contaminação que é feita através das palavras. Há poder nas nossas palavras. Palavras influenciam. Podemos chamar essa influência como contágio. E elas podem tanto contagiar para o bem como para o mal. Como aquele aparelho era usado para trazer radiações que poderiam trazer cura. No mau uso fez com que aquelas radiações matassem. Da mesma maneira, palavras, de acordo com o seu uso, elas podem trazer cura, ajuda, solução, salvação, esperança, como também elas podem destruir vidas. Porque palavras contagiam. Muitas vezes nós não temos noção, muitas vezes pais não têm noção de por quantos anos seus filhos vão levar uma palavra que você falou para eles.
E o quanto aquela palavra vai se agregar na sua mentalidade, vai se tornar parte da sua personalidade, vai se inserir no seu caráter, de maneira que vão passar décadas e uma pessoa muitas vezes não vai saber que age da forma que age, muitas vezes por influência de uma palavra, uma simples palavra que foi dita em algum momento da sua vida. Palavra que feriu, palavra que machucou, palavra que desvirtuou. Quando falamos de palavras, é bom entender que existe a expressão jogo de palavras. É possível você jogar com as palavras, é possível você brincar com as palavras. É possível você falar coisas lindas e com aparências maravilhosas que na verdade não dizem coisa nenhuma. Como também é possível você organizar palavras de tal maneira que elas tenham uma aparência de estar ensinando algo tão belo, algo tão virtuoso, mas quando analisadas com mais atenção, vamos descobrir que aquelas palavras são contagiosas como aquele Césio 137. Elas irão desvirtuar mentalidades, elas irão mexer com cabeças, de maneira que muitas vezes as pessoas vão adotar um tipo de fé, um tipo de visão de vida que ela acabará tendo distorcida por conta destas palavras. Palavras podem servir para o bem, o que é chamado de bênção, ou para o mal, o que é chamado de maldição. Maldizer, o interessante é que a palavra já está dizendo, é dizer o mal. Portanto, o uso das palavras é que constitui uma verdadeira maldição, pelo que ela pode fazer. Homens trouxeram filosofias, pensamentos, escreveram livros. Tudo que eles fizeram foi trazer palavras. Marx, Darwin, Nietzsche. Aparentemente, esses homens só lidaram com livros, só lidaram com ideias. Tais ideias pareciam inofensivas, eram só ideias registradas em livros, eram só palavras. Mas não precisou muito tempo, na verdade, ainda no tempo desses escritores, para eles verem alguns homens usarem estas palavras, assimilarem essas palavras e seguirem essas palavras, e as consequências foram desastrosas para o mundo. Hitler, Stalin e tantos outros nada mais fizeram do que agregar para a sua moralidade conceitos de Marx, conceitos de Darwin sobre a evolução, conceitos de Nietzsche de que Deus está morto. Estando Deus morto, o que me impede de fazer o que eu queira? Se não existe Deus, quem é que determina o que é certo ou errado? Portanto, vale a sobrevivência do mais forte? Se somos fruto de mera evolução e do mero acaso, somos mero acidente biológico, que mal há em eu matar alguém? Essa matança não pode ser considerada a sobrevivência do mais forte? Eu sou mais forte, matei, sobrevivi, por isso estou evoluindo. Por que deveria então ser isto errado? Por incrível que pareça, por trás da mentalidade desses homens estavam exatamente esses ensinos. E somadas somente no século XX, somadas às mortes causadas por conta das ideias que foram adotadas por homens e postos em prática, mais de 80 milhões de pessoas morreram em menos de 50 anos no mundo, por conta direta destas noções de palavras. A Bíblia realmente nos fala sobre a questão da palavra. Ela diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você diz. É claro que aquilo que você expressa, não, quando se fala a língua, está querendo dizer sobre a questão da expressão.
pode ser a palavra falada, como pode ser a palavra escrita, a palavra digitada, enfim. A questão é, há poder nas palavras. A própria Bíblia reconhece isso. Há morte e vida em palavras. E aquele que souber utilizá-la coerentemente, irá comer dos frutos destas palavras. Irá se alimentar destas coisas. A Bíblia também nos diz, Jesus nos falando sobre a questão das palavras, ele disse: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Condenação por palavras, simplesmente por ter dito, não por necessariamente ter feito. É isso que Jesus está falando, porque Ele sabe do impacto que existe no poder das palavras. A Bíblia nos diz em outro texto que há tagarela cujas palavras ferem como a espada, porém a língua dos sábios traz saúde. Tagarela, para quem não sabe, é pessoa que não para de falar. E pessoa que não para de falar, normalmente precisa trazer novas notícias. Quando boas notícias não aparecem, ela traz más notícias mesmo. Por isso o tagarela fere como a espada. Suas notícias são depressivas. Suas notícias não servem para edificar, não servem para curar, elas só servem para diminuir, ofender, destruir. Isso está em Provérbios. Intencionalmente ou não, o mau uso das palavras terá consequências. Não importa se foi intencional. A Bíblia está repleta de textos que dizem que nós temos que ser sábios. Primeiro, a Bíblia diz que devemos falar pouco, ouvir mais. Segundo, a Bíblia diz que nós devemos saber escolher o momento certo de falar, porque a Bíblia diz que como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita no momento exato. O que ela traz é um verdadeiro tesouro. Imagine que peça preciosa é essa, maçãs feitas de ouro numa bandeja de prata. A isto é comparado uma simples palavra dita no momento certo. A palavra certa no momento certo. Portanto, intencional ou não, o mau uso das palavras terá consequências. Quando nós vamos para o nosso assunto, que é Facebook, ou redes sociais, pode ser Instagram, pode ser tantas variações que existem por aí. Aquilo que você diz, aquilo que você posta, podem ter um grande impacto negativo ou positivo. E da mesma maneira com o que falamos, nós devemos ter o cuidado com aquilo que nós escrevemos, com aquilo que nós compartilhamos. É repleto o Facebook de conceitos claramente antibíblicos. E o impressionante é que grande parte desses conceitos são passados por cristãos. Grande parte desses conceitos. Uma pessoa sem Deus ou uma pessoa que crê numa outra forma de visão espiritual, de visão de Deus, ela pode falar aquilo que ela crê, afinal de contas é o que ela crê. Mas quando nós encontramos cristãos registrando conceitos que são abertamente antibíblicos, isso deveria nos chocar. Isso deveria nos fazer perguntar o que essas pessoas estão fazendo na igreja. Porque entra ano, sai ano, aprendem alguma coisa? Será que prestam atenção na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para dizer? Porque confessam uma fé, mas na verdade com suas atitudes e com suas próprias palavras revelam uma outra fé. Revelam coisas conflitantes. E o Facebook está cheio de conflitos desse tipo, conceitos claramente antibíblicos, coisas do tipo: não se arrependa de nada, viva intensamente.
Posts como esses são compartilhados milhares por dia, com ideias semelhantes a essa. Não se arrependa, faça, não pense duas vezes, faça o que te dá vontade, viva intensamente, a vida é curta. Uns tempos atrás eu perguntei para alguns jovens sobre uma música que eles gostam, que diz algo como: nesta noite, como somos jovens, nós vamos sair por aí e vamos meter fogo no mundo. E eu perguntei para eles: ok, se você meter fogo no mundo, o que é que vai sobrar para você viver depois? E aí a Fefa me diz assim: Pastor, is a metaphor. É só uma figura de linguagem, pastor. Eu falei: I know. A minha pergunta também é uma figura de linguagem. A questão é que, se você vai botar fogo no mundo ou não, a metáfora está falando de algo que significa transgredir, fazer uma loucura, sair por aí, fazer uma doideira. Somos jovens. É noite. Mas a pergunta continua válida. Daquilo que você fizer, da doideira que você cometer, você terá que responder. Portanto, conceitos desse tipo são abertamente antibíblicos, descaradamente antibíblicos, e é uma vergonha quando você encontra um cristão que repassa algo desse tipo. Confie em você mesmo. Pensamento positivo. Confie em você mesmo. A Bíblia não está falando que você tem que se achar a pior pessoa do mundo, que existe alguma grande virtude em você achar que você não presta, que você não é nada, que você é menos que uma ameba. Não, não é isso. Mas a Bíblia alerta consistentemente sobre o perigo de nós confiarmos em nós mesmos. Eu não sei se você já viu essa cena. Eu não sei por que o cachorro faz isso, mas eu já vi vários cachorros fazendo isso. Se você acessar o YouTube, você vai encontrar vários vídeos desse tipo. O cachorro está deitado, comendo um osso, roendo um osso. E de repente a própria perna dele de traseira começa a se aproximar do osso. E o cachorro para e começa a rosnar para a própria perna. E morde a própria perna. Temos que aprender com o cachorro. Desconfie da sua própria perna. Esse é o conceito bíblico. Maldito é o homem que confia no homem. Não está falando simplesmente em confiar no outro, não. Maldito é o homem que confia em si próprio. É este o conceito bíblico. Na verdade, coisas desse tipo têm por trás pensamentos que dizem: desconsidere Deus. Confie em você mesmo, você não precisa de mais nada além de você no mundo. Não, sem Deus nós não somos nada. De acordo com Jesus, nós somos apenas as varas que estão conectadas na árvore. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. O que pode fazer um ramo se for desconectado da sua árvore? No momento exato em que ele foi desconectado, a morte agora é uma questão de contagem regressiva, não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando. A vida é curta, faça tudo o que tiver vontade. Let's put this world in fire. Vamos queimar o mundo. Cantam os jovens por aí. Você não precisa responder a ninguém, só a si mesmo. E aí vai, mais e mais posts como esse tipo, que são coisas vergonhosas para um cristão, na verdade, estar repassando. São conceitos totalmente antibíblicos, abertamente antibíblicos. Você não precisa nem conhecer muito a Bíblia para você saber destas coisas. O que a Bíblia realmente nos fala? A Bíblia nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Deus diz: eu não vou ficar proibindo todas as coisas para você. Mas saiba que nem tudo edifica, nem tudo convém, nem tudo é lícito. E muito mais, não vou permitir que nada me domine.
Existem algumas coisas que eu só vou saber experimentando, e existem outras coisas que eu não preciso experimentar, outros já experimentaram e eu sei que não vai me edificar, não me convém, não vai me trazer nenhuma vantagem. Então eu não preciso nem experimentar. Filhos não precisam necessariamente cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram. Os seus pais cometeram, aprenderam com a surra que levaram da vida e por isso procuram colocar para os seus filhos. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Procure fazer isso, procure fazer desta maneira. Mas muitos acreditam que cada um tem que ter suas próprias experiências. É claro que cada um tem que ter suas próprias experiências, mas é loucura. É loucura você simplesmente ignorar a experiência de alguém que já sabe que aquilo não dá certo, não há nada de bom em determinada coisa, e você simplesmente querer repetir só por experiência. Não é isso que a Bíblia fala. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Que história é essa de que não se arrependa de nada? O arrependimento é a base da salvação. Se não há arrependimento, não há salvação. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, não há como você ter alguma possibilidade de céu. Na verdade, nós temos é que aprender a nos arrepender de tudo o que nossa consciência nos mostrar, tudo o que a palavra de Deus claramente indicar, e até mesmo aquilo que não percebemos, nossa consciência não acusou, não sabíamos que estava na Bíblia, mas alguém que conhecia chegou para nós e nos aconselhou, nos repreendeu, nos disse: arrepender-se, arrepender-se, arrepender-se. Essa deve ser a atitude de um verdadeiro cristão. Porque ele reconhece o seu erro, ele não justifica, ele não tenta racionalizar, filosofar em cima do seu erro, ele chama erro de erro, pecado de pecado, e ao fazê-lo se arrepende, e ao se arrepender é perdoado, ao ser perdoado o Espírito Santo lhe ajuda a prosseguir a sua vida em vitória. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É o princípio que estava por trás da minha pergunta. Se você queimar o mundo inteiro, em que você vai viver? Porque o princípio bíblico é exatamente isso. O que o homem semear é o que ele vai colher. Semeou maldição, vai colher maldição. E por incrível que pareça, aquele velho ditado, na verdade, é um versículo bíblico. Semeou ventos, colheu tempestades. Porque a lei da colheita é uma lei de multiplicação. Você nunca colhe igual ao que você plantou, você sempre colhe mais. Seja coisas boas, sejam coisas ruins. Você põe uma semente na terra, aquela semente vai gerar 30, 60, 100 por um. Existem conceitos desmascarados, descarados, conceitos claramente antibíblicos, como nós mencionamos. Mas também existem conceitos que são mascarados. São muito bem maquiados. São mentiras que não são tão facilmente detectáveis, porque elas têm uma aparência de ser correta. Elas, quando você lê, aquilo parece ser um grande conselho, parece ser bíblico. E a Bíblia já alertava sobre esse tipo de coisa, porque ela dizia que há caminho que ao homem parece direito. Ou seja, tem aparência, parece coisa de crente, parece coisa cristã, parece coisa bíblica, parece que Deus está naquilo, mas o seu fim são caminhos de morte. Grande parte dos nossos julgamentos do que é maravilhoso, lindo, belo e certo, na verdade terminam em caminhos de destruição. Porque provavelmente aquelas palavras ou aquela coisa que nós estávamos perseguindo estavam bem açucarados, disfarçados, como aquele remédio amargo, ruim, que vem com aquela capa de açúcar para você poder engolir. Vem com gosto de tutti-frutti.
Na filosofia, que estuda a sabedoria e que estuda principalmente a lógica do discurso, a lógica da oratória, a filosofia trabalha com dois conceitos para mostrar o que são conceitos mascarados, coisas que parecem, mas não são. Ela trabalha com as falácias. O que é uma falácia? Falácia é um erro lógico, intencional ou não. Ele é um erro de puro raciocínio. Por exemplo, toda maçã é vermelha e redonda. Marte é vermelho e redondo, logo Marte é uma maçã. Lendo rapidamente parece ter lógica. Mas todos sabemos que Marte não é uma maçã e que nem tudo que é vermelho e redondo necessariamente é uma maçã. Uma espinha inflamada, por exemplo, é vermelha e redonda. Tem gente que se identificou aí, né? Falácias. A falácia pode ser intencional. Ela pode vir em forma de um argumento, de um discurso, mas na verdade, se você observar atentamente, a pessoa não está seguindo um raciocínio lógico. Ela pode ser derrubada por aquilo que ela está falando. Quer ver um exemplo de falácia? Nas faculdades hoje você tem homens super inteligentes, professores de universidades, que estão ensinando conceitos para os alunos do tipo: não existe verdade absoluta. Cada um tem sua verdade. Soa interessante, não soa? Mas o que é isso? Falácia. Por quê? Porque é logicamente incoerente. Como nós sabemos, é só um aluno se levantar na hora que o professor disser não existe verdade absoluta e perguntar para ele: o senhor tem certeza absoluta de que isso que o senhor está falando é verdade? Se ele disser que sim, ele próprio está negando o que ele acabou de falar, porque ele diz que não há verdade. Se ele disser que não, então por que eu devo prestar atenção naquilo que ele está falando? É incoerente, é ilógico. E existem muitas coisas assim, que parecem verdade, mas não são. Mas a filosofia também lida com o sofisma. O sofisma é o argumento enganoso que induz ao erro. O sofisma se utiliza de distorções, mentiras, maquiagem na fala, para que ela possa induzir você propositalmente ao erro. Os sofistas eram homens, filósofos, que trabalhavam sempre em cima disso. Sua filosofia não era uma filosofia de sabedoria, era uma filosofia falsa, porque ela lidava, na verdade, com pensamentos falsos. O interessante é que na Bíblia fala sobre sofismas. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu e disse: as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O apóstolo Paulo nos ensinou que em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, nós não somente expulsamos demônios, nós também percebemos quando há argumentos mentirosos, coisas que são contrárias à verdade de Deus, e nós não concordamos com eles, não damos like neles no Facebook, nós não compartilhamos eles no Facebook, nós os rejeitamos, os repreendemos, provamos que são mentirosos, desmascaramos. As fortalezas que Paulo está falando aqui são de fortalezas da mente, justamente por causa de crenças erradas, conceitos errados, e que se torna uma verdadeira fortaleza. Não tem verdade que penetre, não tem poder do Espírito que penetre, não tem culto que penetre, não tem palavra de Deus que penetre, porque há uma fortaleza, uma verdadeira muralha cobrindo sua mente por causa de coisas erradas que aprendeu e adotou na sua vida. Por
Por isso Paulo diz que o verdadeiro papel do crente não é ficar concordando e seguindo em conformidade com o mundo, mas sim confrontá-lo, vir com uma marreta. Por isso a palavra, e ficareis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito. A palavra poder em grego é dunamis, a mesma palavra que veio dinamite. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, o crente tem que receber o poder do Espírito e usar esse poder como uma verdadeira dinamite para quebrar e vencer e esmiuçar todo pensamento que seja contrário ao pensamento de Deus, desmascarando o mentiroso, revelando o sofista. Alguns exemplos de falácias e sofismas no Facebook. Lembre-se que falácia é aquilo que parece, mas não é, e o sofisma, às vezes não intencional, enquanto que o sofisma ele é intencional. Você pode escolher vingar-se e ser feliz por um momento ou perdoar e ser feliz sempre. Parece bonito, não é? Parece crente. Parece algo bíblico. Que lindo. Escolher rejeitar a vingança e simplesmente perdoar e ser feliz. Aonde está o erro numa frase como essa? Em primeiro lugar, o erro está em que para o verdadeiro cristão, a primeira opção não existe. Não existe. Se você é servo de Deus, se você está para obedecer ao Senhor, não existe isso como opção. Vou me vingar. Ele conhece Romanos capítulo 12 que diz, a vingança pertence ao Senhor, eu retribuirei, direis o Senhor. Antes o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Porque te fez mal enquanto você fez o bem, brasas estão queimando sobre a cabeça dele, está marcado. Existe um sistema balístico moderno, usado muito especialmente pelos Estados Unidos, que para que uma bomba acerte o alvo, primeiro um raio laser é marcado por um outro soldado ou por algum outro equipamento sobre o exato lugar onde aquela bomba deve atingir. E então aquela bomba é guiada pelo alvo para acertar precisamente aonde está marcado. Quando Paulo diz que se você fez o bem para aquele que te fez o mal, a palavra de Deus diz que ele está marcado, está vindo uma bomba sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, ele está marcado para a destruição, porque brincou com Deus. A palavra de Deus diz, aquele que paga o bem com o mal, nunca se afastará da sua casa a maldição. Portanto, para um crente, não existe a possibilidade de vingar-se. O segundo ponto mentiroso é que ao vingar-se, você não vai ficar feliz de maneira alguma. Casas, sanatórios, casas de loucos estão repletas de pessoas que estão lá exatamente porque nutriram a amargura, procuraram vingar-se. A vingança não traz felicidade de forma alguma. A vingança muitas vezes te torna igual ao criminoso que te fez o mal. Em outras vezes, a única coisa que ela te traz é culpa, nunca alegria, nunca felicidade. Aonde está o restante da mentira? Em que se eu perdoar, vou ser feliz sempre. Quem disse? Jesus não disse isso, a Bíblia não disse isso. Você acredita nessa bobagem? Ah, se eu perdoar, vou ser feliz. Se eu perdoar, então a minha vida vai ser uma beleza. Quem disse? Na verdade, a Bíblia nos diz que por fazermos o bem é que somos perseguidos. Por perdoar e fazer aquilo que é correto, é que nos atiram pedras. Se você faz esperando que ao fazer o bem, as pessoas vão te aplaudir e você experimentará uma grande alegria, uma grande felicidade, esqueça, não faça por essa motivação.
Nós devemos fazer o bem pelo bem, nós devemos fazer as coisas antes de tudo pelo Senhor, porque agrada a Ele, não porque vai agradar a nós, não porque vai trazer algum benefício para nós. Um outro exemplo de falácia. Igrejas deviam ser mais hospitais e menos tribunais. Você concorda com isso? Igrejas deviam ser mais hospitais e menos tribunais? Parece bonito, parece bíblico. Será que é? Pare para pensar. Em primeiro lugar, quem são os que temem a lei? Não são os criminosos? Se a justiça resolver decretar que todo roubo vai ser passível de pena de morte nos Estados Unidos, você vai se preocupar com isso? Eu não. Quem se preocupa com o tribunal é criminoso. É quem está em falta. E os hospitais? Eles podem oferecer um tratamento compulsório? Você pode obrigar alguém a ser curado? O que os hospitais podem fazer com doentes que não acreditam no diagnóstico que lhes é dado? Ou o que fazer com o doente que opta por morrer sem tratamento? Nesse último caso, o hospital deve respeitar a vontade do doente e deixá-lo assumir a responsabilidade de sua morte. Quer morrer? Morra! Estamos te dando diagnóstico, estamos te dando prognóstico, o que podemos fazer, mas você não quer. É o que Deus disse: eu lhes dei o caminho de vida, eu lhes propus a maldição, mas vocês escolheram a morte. O que é que eu posso fazer? E caso a doença seja contagiosa, podendo enfermar os outros e levá-los igualmente à morte, nesse caso, o hospital tem responsabilidade de, por meios judiciais legítimos, fazer o isolamento compulsório do doente. Aí sim. Não é por você. Você quer morrer, morra, meu filho. Mas sair por aí contaminando os outros é outra história. Por causa dos outros, nós vamos agora usar os meios da lei para isolar você. Tribunais seculares chegam a condenar à prisão doentes, como AIDS, por exemplo, que conscientemente contaminam outros. A transmissão consciente de doença crônica é considerada nos tribunais como lesão corporal grave e até mesmo tentativa de homicídio. Já houve vários casos no Brasil, nos Estados Unidos, de pessoas que foram condenadas na justiça por estarem doentes, saberem que estavam doentes e não tomarem nenhuma precaução para impedir que outras pessoas fossem contaminadas. Queria estar doente, não queria tratamento e ainda queria contaminar os outros. Pessoas assim precisam de hospitais ou precisam de tribunais? Igrejas devem ser mais hospitais e menos tribunais? Será? Na verdade, não. Pois vai depender da pessoa com que se está lidando. Hospitais são para doentes que têm consciência que estão doentes e querem tratamento. Tribunais são para criminosos que não têm consciência que são criminosos ou que se recusam a arrepender. João Batista, por exemplo, não tinha a mínima intenção de ser hospital para fariseu. Ele estava lá batizando. Tibum, e tibum, e tibum. Chegava lá os fariseus para se batizar só para fazer, só por aparência. Ele não tinha a mínima intenção de transformar aquele ministério em um hospital. Ele era todo o tribunal. Ele dizia: fariseus hipócritas, porque vocês estão tentando fugir da ira de Deus, se batizando para tentar maquiar os seus pecados. E convém lembrar que João Batista não era um qualquer, era aquele que Jesus disse que foi o maior homem que já viveu. João Batista não vinha com essa história de que igrejas têm que ser mais hospitais e menos tribunais. Na verdade, a Bíblia até nos diz sobre um caso onde uma igreja foi repreendida
exatamente porque queria ser hospital demais, quando estava na hora de ser tribunal. Veja o que diz a palavra de Deus. Lembre-se, não é se você gosta de mim ou não, não é se você concorda comigo ou não. Eu disse no começo o quê? Tem que ser aquilo que possa ser provado na Bíblia. E o que diz a Bíblia? Paulo repreende a igreja de Corinto, porque lá eles estavam tendo todo tipo de mau comportamento, e aquela igreja, ao invés de tomar uma atitude de repreender a pessoa má, ele estava, na verdade, passando a mão na cabeça. Vamos amar, vamos amar. Deus mandou amar, vamos amar. E querendo passar a mão na cabeça. Tinha um lá que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, e eles eram orgulhosos de dizer, olha como nós somos amorosos, conseguimos perdoar um pecado desse, e ainda abraçamos o nosso irmão, a graça é maravilhosa. Quando o apóstolo Paulo soube disso, ele subiu nas tamancas, ele rodou a baiana, ele escreveu bravo, e disse, ai de vocês a hora que eu chegar aí. Por enquanto é só uma carta, mas ai de vocês a hora que eu chegar aí. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, disse Paulo, como ousa apresentar a sua causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos? O que Paulo está dizendo? Em vez de pegar o irmão e levar para o tribunal secular, pegue o irmão infrator e traga para o quê? Para o tribunal eclesiástico. É isso que ele está dizendo. A repreensão de Paulo não é em levar o irmão para o tribunal. O problema é a vergonha de irmãos não conseguirem resolver as coisas dentro do seu próprio ambiente, terem que levar as suas causas para um juiz muitas vezes ímpio para resolver. É disso que Paulo está falando. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O que é que Paulo está dizendo para esta igreja? Vocês estão falhando em seu julgamento, querendo ser hospitais demais, quando na verdade o momento exige que vocês sejam tribunais de Deus. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Paulo está repreendendo uma igreja que queria ser mais hospital do que tribunal. Pode ser que uma igreja tenha que ser mais hospital do que o tribunal, dependendo das pessoas que estão nela. Jesus disse, para nós pensarmos muito sobre a fonte, a origem de nosso pensamento mau, considerem: uma árvore boa, de fruto bom, é uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Em outras palavras, fala e escreve coisa ruim, porque é ruim. E mesmo quando tenta falar coisas boas, Jesus o repreende, porque ele está dizendo: se você é mau, por que está querendo falar coisa boa, traste? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Aquilo que você falou, disse, postou, escreveu. Não é possível exigir verdade de quem é filho do pai da mentira. Por isso só podemos exigir verdade daqueles que verdadeiramente são filhos da verdade.
Uma das músicas dos Newsboys diz: Things change like the Twitter that you update or your Facebook status on your front page, but there is no comment you can leave to change my mind. As coisas podem mudar como a sua atualização do Twitter, elas podem mudar como o seu status no front page ali do seu Facebook, mas não existe comentário que você possa colocar que vai mudar a minha mente. Sou de Cristo, sou de Deus, vivo pela Bíblia, não é Facebook que vai mudar a minha mentalidade. Vocês são o sal da terra, disse Jesus, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O crente tem que brilhar no Facebook, não envergonhar Jesus. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que o seu Facebook seja para a glória de Deus. Que faça brilhar a luz do Evangelho naquelas páginas azuis. Finalmente, nesse assunto sobre a questão das palavras, entra a questão também da ingenuidade. Muitas vezes a pessoa posta coisas por mera ingenuidade. A pessoa acredita em tudo que ela vê na internet. Deixe-me te dizer uma coisa, com o advento da internet e com o advento da tecnologia moderna acessível a todo mundo, ou pelo menos a grande parte do mundo, qualquer um hoje pode ser um repórter. Qualquer um hoje pode ser um filósofo. Basta ler, copiar, colar e fazer passar por seu. Qualquer um pode manipular uma foto e colocar um corpo musculoso com a sua cabeça ali. Qualquer um pode fazer distorções, mentiras. Então não creia em tudo que você lê, porque muitas vezes você está servindo de escândalo para o Evangelho. Acharam a Arca de Noé, já pega o vídeo e já coloca no Facebook. A Arca de Noé foi achada, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmão, peraí, calma. Você sabia que tem muito ateu que forja, eles próprios inventam esses vídeos para depois eles ridicularizarem o cristianismo? Você já deve ter visto um esqueleto que dá mais ou menos o tamanho desse púlpito. E os homens ali tirando a terra, cavando aquele esqueleto e dizendo, finalmente foi achado os esqueletos que provam que haviam gigantes conforme a Bíblia fala. Que haviam gigantes conforme a Bíblia fala, eu não tenho a mínima dúvida, porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Agora, que aquela foto é claramente uma montagem, isso não tem como negar. Mas se você compartilha aquilo e diz, aí ateu, aí você que não cria, bem feito, vai morrer de vergonha agora. A hora que mostra que aquilo foi uma fraude, o cristianismo é envergonhado pela sua ingenuidade. Galáxias em forma da coroa de espinhos de Jesus, testemunhos duvidosos. Irmão, segura um pouco o facho, como diz o baiano, segura o freio. Antes de postar alguma coisa, procure saber a fonte, procure se certificar que é verdade. Não seja ingênuo. E finalmente, para concluirmos, apenas 2 tópicos rápidos, que aí já não tem necessariamente a ver com palavras. Apenas é porque o restinho que sobrou, e como eu não vou fazer um outro culto só para isso, eu vou colocar ele aqui. Facebook revela claramente um pecado, o narcisismo. Narcisismo é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que se admira exageradamente. Pô, eu sou bonito pra caramba. Eu sou inteligentão. Pô, eu sou o cara. E admira sua própria imagem. E nutre uma paixão por si mesmo. Eu me amo, não consigo viver sem mim.
Ele se adora. A esposa está lá no espelho se arrumando, ele vai, sai para lá que eu preciso me admirar. E o Facebook revela claramente narcisismo. Pessoas que se acham as pessoas mais lindas do mundo e que o mundo inteiro quer vê-las. Porque é um tal de foto, ainda mais o advento da câmera digital, cada um tem, não precisa gastar com revelação de foto, então pode tirar 1.200 fotos de si mesmo por dia. Aí, quem é que vai ver? Você próprio já enjoou. Então joga no Facebook para todo mundo ver. Aí você abre o Facebook, está lá a pessoa lá. Eu tinha uma comigo lá que sempre tirava a mesma foto, só mudava o vestido. Mas era todo santo dia uma foto só dela. Parecia que não tinha filho, não tinha marido, não tinha avó, não tinha pai, não tinha cachorro, não tinha nada, só existia ela no mundo. E todo dia fotinho sempre de cima, também não sei porquê. A foto sempre vinha de cima. Eu abri o Facebook para tentar encontrar uma reportagem, alguma coisa que me chamou a atenção e eu não tive tempo para ler. Quem disse que eu consegui achar? Porque era 1.500 fotos da dona lá. É preciso lembrar-se que o pecado se baseia no orgulho e na autocentralização. Pecado é isso. Pecado é quando eu deixo de pensar no outro ou deixo de pensar em Deus e só penso em mim. Portanto, o narcisismo é uma demonstração de que essa pessoa está flertando perigosamente com o pecado. É uma mentalidade de look at me. É uma mentalidade de, por favor, me vejam, olhem, estou aqui. E alguém colocou isso no Facebook e eu achei maravilhoso. O astronauta foi para a Lua, tirou 5 fotos. A mulher foi para o banheiro, tirou 57 fotos. Narcisismo. Existe também a questão do sadismo. O sadismo é quando uma pessoa gosta de ver e compartilhar coisas ruins, coisas normalmente ligadas a uma pessoa defeituosa, uma pessoa enferma, e claramente você vê isso no Facebook, sadismo. Fotos, quando é uma foto de ajude essa criança, ajude a encontrar essa criança, tudo bem. Agora, fotos onde você coloca ali um doente. Gente, o Facebook virou doença. Tem gente que está lá, o cara todo entubado, todo pendurado no hospital, todo quebrado, tira a foto e coloca no Facebook. Do lado ainda do cara. E está lá, cara, e o cara às vezes faz assim ainda. Sadismo. Eu imagino que já deva ter gente por aí que está tirando foto do defunto e colocando no Facebook. Já deve ter. Sadismo. Lembra aqueles shows de circo onde a pessoa ia lá para ver a mulher barbada, o homem mais gordo do mundo, o homem com 3 olhos ou coisa assim? Isso agora é Facebook. Achou alguém com defeito, achou um aleijado, achou alguém que se arrebentou todinho, coloca a foto lá. Nós não precisamos de nada disso. Usemos tudo para a glória do Senhor e para o bom testemunho de Cristo. Cuidado com as redes sociais. É material radioativo.